Olá! Hoje temos uma amostra de um ponto. Eu seleciono uma agulha centralizada aqui porque é uma amostra pequena. Baixo ela, descarto o ponto e remalho 2 carreiras no avesso. Conto desse remalhado, conto 23 agulhas. A 24ª eu remalho também. Desse remalhado central para a esquerda, conto 23 agulhas também. Feito essa marcação de 23 em 23 agulhas, então eu tenho o desenho onde eu vou começar a trabalhar. Do remalhado, deixo ele erguidinho assim um pouquinho para eu conseguir visualizar melhor. Do remalhado para a direita, deixo 2 agulhas, transporto a terceira. Transporto a quinta sobre essas e levo as 2 para cá. Ficaram 2 agulhas vagas aqui. Como a gente costuma fazer trabalhos assim com 2 agulhas, elas não trabalham. Elas formam uma alça em cima e falha o ponto. Então, pego uma dessas agulhas laterais, transporto o ponto dela para o meio. Então, eu tenho 2 pontos vazados aqui. Não entendi. Vamos de novo. Para a esquerda agora. Deixo 2 agulhas, pego a próxima, transporto. Aquela que foi transportada ganha mais um ponto da lateral. Aqui ficaram 3 pontos numa mesma agulha. Chamo ela para cima, transporto para o lado. Ficaram 2 pontos. Ficaram 2 agulhas vagas. Pego um ponto do centro e coloco ali. Então, eu tenho furinho, furinho e o ponto ali. Ele não vai falhar. Da mesma forma, nesse outro remalhado aqui. Deixo 2 agulhas, transporto a próxima. Aqui. Para não dar falha, transporto para o meio. Aqui a mesma coisa. Transporto esse para o lado, para cá. Esse ponto remalhado, nós vamos fazer ele remalhado depois. Aqui é somente para eu conseguir visualizar o meu trabalho inicial. Esse é o remalhado, deixo 2, transporto a próxima. E a do lado, a agulha com 3 pontos vem para o lado, para a esquerda. E para não ter falha, chamo um desses pontos que eu deixei no início. Deixo 2. Mais uma. Faço 2 carreiras. O ponto remalhado está aqui. Agora, eu não vou mais mexer nele, porque eu já tenho o trabalho iniciado. Próxima carreira de furinhos, eu pego exatamente aquela agulha que ganhou 3 pontos. Chamo ela para cima. Transporto para o lado. Transporto ali. Ficaram 3 pontos, um furinho de cada lado. Chamo ela para cima e levo para a lateral. Eu quero que essa agulha que tem os 3 pontos fique sempre para fora. Como tem 2 agulhas aqui embaixo, vagas, eu preciso preencher um para um lado, outro para o outro. De novo, essa recebeu o ponto, os 2 pontos, essa recebeu 3 pontos
anteriormente. Agora, transporto ela para o lado. Transporto de novo e levo para a lateral. 2 agulhas vagas não dá. Assim fica melhor. Para cá eu não vou fazer porque é final de trabalho, é final de amostra. As agulhas vagas não podem ficar lá embaixo, elas precisam ser chamadas de novo para o trabalho aqui. Sempre faço 2 carreiras. Próxima agulha a ser transportada é aquela que tinha 3 pontos antes na carreira de baixo. Chamo para cima, transporto, ela ganhou 3, mando para a lateral. Opa! Cheguei em 3 agulhas aqui no centro, entre uma receita e outra. Agora aproveito e remalho aquele ponto, desço ele e remalho ele até essa carreira aqui. Pego embaixo e remalho pelo avesso. Vou tirar o pente que facilita enxergar. Até aqui eu tenho uma receita muito bonita. Mas eu vou continuar, eu vou fazer mais uma receita. Isso para uma barra de uma blusa fica lindíssimo. Tenho 3 agulhas centrais aqui. Essa do meio é a que vai ser remalhada agora. Então, já coloco o remalhador 2 carreiras para baixo e remalho para eu ter o início para conseguir calcular os pontos. A mesma coisa essa daqui. Antes de soltar o ponto, eu já coloco o remalhador aqui embaixo. Desço e remalho pelo avesso. Então, esse ponto e esse ponto
vão ser os centrais para o próximo desenho. Faço 2 carreiras. Desço ele novamente. Poderia ter feito 4 carreiras antes, só que eu já tinha que fazer o remalhado de cá. Esses outros não vão ser mexidos. Agora, transportador. Faço a mesma coisa, deixo 2, pego a próxima, levo para a lateral. Deixo 2 laterais a esse transportado, esse ponto remalhado no avesso aqui. Transporto para lá, transporto para cá. Aqui a mesma coisa. O efeito desse trabalho aqui é muito bonito. Apesar dele ter umas certas dificuldades na primeira carreira, porque você precisa calcular a localização dele para conseguir fazer o desenho correto. Mas ele fica lindíssimo. Último ponto que ganhou última agulha que ganhou 3 pontos, é ela que vai ser sempre transportada depois na segunda, terceira e quarta carreiras, é ela que vai ser transportada. Vai para o lado, preencho. Última agulha, é essa que mais saliente está. Trabalho com ela, transportando e levando bem para o lado. 2 agulhas não podem ficar vazias, transporto o ponto ali para preencher. E essa é a última que nós fizemos. Duas carreiras. Aqui eu solto o ponto e remalho ele até em cima.
Esse ponto vago também eu solto, esse ponto do meio eu também solto duas e remalho. Não que eu vá começar outro trabalho, mas ele dá um efeito bem bonitinho. Somente duas. E depois a blusa seguiria reta para cima. E essa é a nossa amostra. Para uma barra, numa blusa, esse desenho fica muito lindo. Ele não é difícil, bastando acertar a primeira agulha com o remalhado pelo avesso, aí você já tem 23 agulhas entre um remalhado e outro, você já tem o início. Depois os demais desenhos seguem a mesma ordem. Aqui uma opção também seria fazer o primeiro desenho, a primeira receita do desenho, e continuar com esse remalhado no avesso, fazer a segunda carreira nessa mesma posição, ele se repetindo sempre na mesma altura, não formando esse losango aqui. Isso também ficaria muito bonito. Uma barra na blusa, na manga, ou uma blusa manga japonesa, por exemplo, esse desenho em cima, com decote canoa, ficaria lindíssimo. É um trabalho feito com transportador apenas na máquina. Nossa amostra para hoje, então. Bom trabalho!